Deu agora, pessoal, para vocês? Deu, né? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Está gravando. Bom, pessoal, hoje nós vamos entrar aqui na parte do roteiro 13, que é as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês uma reflexão, que eu acho que é muito importante, tá? Eu acabei de reler agora o livro Paulo e Estevão. E aí ajuda bastante, né? Porque a gente fica em cima do tema. Mas eu comecei a pensar, vou ser bem aberto para vocês aqui, que às vezes eu paro, fico pensando assim, nós estamos estudando ali a parte do cristianismo e espiritismo, né? E aí eu fico pensando assim, meu Deus, a gente às vezes tem uma expectativa que quando a gente fala assim, eu vou estudo aprofundado da doutrina espírita, eu já fiz vários cursos, já fiz participei de vários grupos, tá? Mas agora a gente está estudando aí desde outubro, né? E a gente fala muito pouco diretamente sobre a espiritualidade, diretamente, né? Mas indiretamente ela está inserida. E quando começa a ver a história do apóstolo Paulo de Tarso, e a gente começa a entender um pouco mais, com mais profundidade a respeito da sua missão, que para mim a situação dele foi uma missão, a encarnação dele. E aí a gente começa a comparar isso com os dias atuais nossos, né? Quem é o Paulo, por exemplo? Uma pessoa que foi determinada, uma pessoa que teve muita fé, uma pessoa que abriu mão de tudo que ele tinha, posição social, né? Posição familiar, ele era um cidadão romano, e abrir mão daquilo tudo, e aí a gente começa a analisar a vida dele, e a gente vê a força de Jesus, né? E o que Paulo, quando Jesus escolheu Paulo, né, e nós vamos ver aqui, Jesus escolheu tanta gente, os 12 apóstolos, etc. Tal, mas o Paulo, ele teve uma importância fundamental na propagação da doutrina de Jesus, que é o amor. Ele foi assim de uma importância ímpar, né? E isso nós vamos ver hoje. Por isso que muitas vezes a gente fica, mas por que a gente, bom, a gente como católico sabe da história do apóstolo Paulo de Tarso, que foi um perseguidor, depois virou um seguidor, né? Paulo de Tarso, mas o Paulo de Tarso foi muito mais que isso, né? Foi muito mais que isso. Então nós vamos ver aqui hoje, eu tive não digo trabalho, porque para mim isso aqui é uma como é que diz, é uma satisfação fazer, né? Eu catei ali as gravuras para a gente entender bem, né? Não só a mensagem que está escrita aí nesse roteiro 13, mas também eu botei umas gravuras ali para a gente se situar hoje, à distância, né? Ao menos um mapa, para a gente ver, né? Qual foi a trajetória do Paulo de Tarso, né? Então vamos lá, pessoal. Então, nesse aqui nós vamos destacar os acontecimentos significativos, né, da passagem do Paulo de Tarso. Vou fechar um pouquinho essa tabinha aqui. Então, vejam bem, as ideias principais. As ideias principais quais são? Se aparecer alguém aí que quer falar, você me chama, tá? Porque vocês estão me ouvindo? Agora eu acho que saiu fora. Estamos ouvindo, sim. Tá ótimo.
Então, veja bem, as ideias principais. As viagens missionárias de Paulo revelaram a sua missão especial como apóstolo dos gentios, iniciadas aproximadamente no ano 33 da era cristã. Paulo consagrou toda a sua existência ao serviço do Cristo. Está lá em Epístola de Paulo, página 954. Então, antes de mais nada, o que era o apóstolo dos gentios? O que era isso, né? Gentios eram aqueles que não eram judeus nem árabes, eram pessoas que, né, que não tinham uma crença, um dogma a ser seguido. Por quê? Porque os judeus, eles viam em Moisés o apóstolo principal. E o olhar dos judeus, quando Jesus veio o Messias, o grande problema foi esse, aceitar Jesus, na forma como um ser maior, em termos de evolução, né? Mas eles aceitavam Jesus como um apóstolo também, né? Então, como um grande filósofo, qualquer coisa menos Cristo na concepção da palavra, né? Então aí era o problema. O Paulo realizou 4 viagens missionárias, nós vamos ver mais adiante. 4. A primeira missão apostólica, no início dos anos 40, falo anunciar o evangelho em Chipre, Pontífia, Psídia e Lacônia. Foi então, segundo Lucas, que ele começou a usar o seu nome romano Paulo, de preferência ao nome judaico Saulo, né, que nós já conhecemos, que ele começou com o nome como judaico, batizado como judaico, né? Então, na segunda viagem, isso aqui é só um resumo, depois nós vamos entrar em cada uma, tá? Na segunda viagem apostólica, Paulo se separa de Barnabé e João Marcos, que seguem para Chipre, enquanto o apóstolo dos gentios, em companhia de Silas, vai para a Síria e Cilícia. Então, os dois separam, né? Os 4. Derbe e Listra, onde encontra Timóteo. Não o apóstolo Timóteo, que nós conhecemos na Bíblia. Depois, Frígia e Galácia, Mícia e Troade. A terceira viagem de Paulo ocorreu ao longo das localidades situadas no Mediterrâneo, saindo de Antioquia, indo a Éfeso, Filipos e Tessalônica, Acaia, e seguindo o roteiro que o conduziria a Jerusalém, passando por Tiro e Cesareia. A última viagem missionária foi a Roma, saindo de Jerusalém, passando por Chipre, Rhodes e Creta, na Grécia, alcançando a Sicília e o sul da Itália. Após a sua estadia em Roma, segue viagem para a Espanha, segundo as informações de Emmanuel. Esse quadro aqui, esse mapa, esse corte, né? Tudo isso aqui são viagens de Paulo. Mas depois nós vamos ver um por um, tá? Vai ficar mais fácil a gente entender. Como subsídio, o Paulo estava convencido que na entrada de Damasco, o Senhor o encarregava de levar o evangelho aos povos gentílicos, gentios, né? Povos gentílicos. Então, entretanto, ele compreendia, veja a diferença, entretanto, ele compreendia que os judeus, seus irmãos de raça, deveriam também conhecer a mensagem de Jesus. Concepção de Paulo, tá? Segundo relata o Atos dos Apóstolos, sua prática usual era ir primeiro à sinagoga local. Gálatas, capítulo 12, versículos 7 e 9, no entanto, indica que a sua atividade era, de maneira manifesta, dirigida aos gentios. O que é gentios? Como eu falei, eram aqueles que não eram judeus, não se consideravam judeus, nem árabes, ficavam naquele meio ali, né? Então, o Paulo achava que era importante levar a palavra para eles,
mas também não deixar de lado os judeus. Até porque o Paulo ele focava muito nas sinagogas. Por quê? Porque ele, como homem da lei lá na época, como Paulo, assim como Saulo, ele conhecia bem. Ele conhecia bem, né? Ele achava que tinha que ser lá para mostrar para os judeus que tinha um novo pensamento, uma nova mensagem, né? Um novo Messias, enfim. Era esse o pensamento dele. Nas suas viagens, ele visitou a maioria dos centros urbanos de destaque do mundo antigo, como o da Grécia, da Ásia Menor, além de Roma e Espanha. Passou por muitas atribulações, e não foram poucas, tá? Mas de espírito inquebrantável, conseguiu levar o evangelho a inúmeros corações sequiosos de paz e de esclarecimento. Vocês vão ver, é interessante a gente sempre fazer um parêntese. Todos os apóstolos tiveram a sua missão, cada um na sua missão, em propagar bem a doutrina. Mas o Paulo, ele foi muito mais que isso. Isso é interessante a gente observar. Muito mais que isso. Por onde ele passava, ele fundou igrejas, ou núcleos de estudo do evangelho. Quer dizer, ele marcou o território. Ele fundou igrejas. Os convertidos do cristianismo e seguidores de Paulo eram, em geral, escravos do Império Romano. A sua oratória exuberante atraía também romanos cultos pertencentes à classe alta. E o forte do Paulo de Tarso era a oratória. Alguns eram claramente pessoas influentes, do tipo que levava litígios pessoais aos tribunais de justiça e que podia se permitir fazer doações para as boas causas. Os companheiros de trabalho de Paulo desfrutavam também do estilo de vida tipicamente móvel das classes mais altas. Na ausência das igrejas instaladas em prédios, a comunidade cristã dependia da generosidade dos seus membros mais ricos para fornecer instalações para o culto coletivo e hospitalidade para pregadores ambulantes. Ao mesmo tempo, Paulo tinha a convicção de que o evangelho transcendia as barreiras da raça, de sexo e classe, e insistia na igualdade de todos os crentes. Paulo não via a crença, né? Ele via, na verdade, era o ser. E aqui nós vamos começar a primeira viagem de Paulo. Primeira viagem de Paulo. Né? Essa cidade aqui, ó, Antioquia, ela é muito importante para a gente ter como referência. Botei esses negocinhos vermelhos e vou chegar lá por quê, tá? Essas setinhas vermelhas. A missão apostólica propriamente dita tem o início em Antioquia, aqui, ó. Nesse aqui, ele começou aqui. Entre os anos 45 e 49, Paulo e Barnabé, que eram seguidores dele, seguidos do jovem João Marcos, autor do segundo evangelho, parte para propagar a boa nova em terras distantes. Então, de Antioquia, vai para Chipre, aqui, ó. Ele sai daqui e vai para Chipre. E Salamina aqui, ó. Aqui, ó, Salamina. Né? Daí seguem até Pafos, mais em cima, onde encontram um mago, falso profeta, chamado Bar Jesus, ou Elimas, que tudo fez para impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a pregação de Paulo e Barnabé. Aí começa a ver como é que eu vou falar assim, as influências negativas, né? Trevas
E tem uma passagem que nós vamos ver lá na frente, em que, inclusive, o Paulo expulsou uma mulher que estava possuída também. Paulo, entretanto, ó, tá aqui, ó, uma passagem dele, né? Paulo, entretanto, neutralizou a ação de Elimas, de forma que o procônsul ficou maravilhado pela doutrina do Senhor. Está lá em Atos dos Apóstolos. Continuando na primeira viagem dele. De Pafos, né, alcançam Perge, aqui, ó, Perge, da Penfília. A Penfília era a região. João Marcos se separa do grupo, retornando a Jerusalém. Quer dizer, João Marcos ele retorna para Jerusalém, aqui embaixo, né? E eles continuam. Paulo e Barnabé, saem sempre juntos, né? Saem de Perge, dessa cidadezinha aqui, e chegam a Antioquia. Essa região aqui também é Antioquia, tá? Toda essa região. Antioquia da Pisídia, que ficava aqui em cima. Antioquia da Pisídia. Aqui, essa terceira setinha aqui, ó. Eles saem daqui e vão para cá, né? O Paulo e Barnabé. Nessa localidade aqui, nessa aqui, ó, os apóstolos atraíram grande multidão para ouvi-los. Entretanto, os judeus encheram-se de inveja e promoveram acirrada perseguição, obrigando Paulo e Barnabé a seguirem viagem para Icônio. Icônio é aqui, ó. Já está aqui, ó. Escorreram para cá. E deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? E essa, voltar aqui, ó. E essa perseguição foi terrível. Não foi fácil, tá? Em Icônio, aqui, os dois mensageiros do evangelho sofrem ultrajes e apedrejamentos por parte dos membros da sinagoga. Quer dizer, já fugiram daqui, né, da Pisídia, e voltaram para Icônio e foram apedrejados lá. Enciumados da boa receptividade dos judeus, que aqui já foram bem recebidos, e gregos também, que se maravilharam com os ensinos de Jesus. Paulo e Barnabé fogem, então, para Listra. Listra fica aqui, ó. Quando vieram para cá, daqui vieram para cá. Eles foram para Listra. E Derbe, mais aqui. Cidades da Licaônia. Está no Atos dos Apóstolos. Devido à boa recepção dos povos pagãos, o apóstolo começa a usar o seu nome grego, Paulo, aqui. De preferência ao nome judaico, Saulo. E é também, então, que ele suplanta seu companheiro Barnabé em razão de sua preponderância na pregação. Paulo tinha uma oratória muito boa. Retornando a Antioquia, quer dizer, aqui, eles retornam, levanta-se ali a primeira controvérsia entre os cristãos. Quer dizer, eles foram lá, criaram, fizeram aquilo tudo, quando retornam, havia a primeira controvérsia entre os cristãos, aqueles que estavam seguindo Paulo e Barnabé. Procedentes de Jerusalém. Procedentes de Jerusalém. Então, vejam vocês, tá? Essa controvérsia, ela partiu daqui, de Jerusalém. E ainda presos a tradições do judaísmo, que pretendiam impor a observância da lei mosaica aos cristãos, convertidos provenientes do paganismo. É porque a circuncisão era um ato do judaísmo, né? Que era muito forte essa. Ainda é, né? E eles não aceitavam que os cristãos, ditos cristãos, né? Teriam que passar também por circuncisão. Aí criou essa controvérsia, algumas coisas que depois na frente nós vamos ver que o Paulo tenta contornar. Os cristãos de Antioquia decidem, então, enviar
Paulo e Barnabé a Jerusalém, em função desse problema, para discutir o assunto com os apóstolos. Lembra da casa da viagem que eu falei para vocês? Pois é. E aí o Paulo, como tinha familiaridade, né, nessas sinagogas, com os judeus, ele teve lá, foi para Jerusalém exatamente para conversar com eles, né? Assim, 14 anos após a sua conversão em Gálatas, né, em 49, volta Paulo a Jerusalém. Ele retorna a Jerusalém para participar de um concílio apostólico. Ele vai lá no meio do concílio, né? Onde seria aceito como apóstolo, com missão junto aos gentios, oficialmente reconhecida. Quer dizer, eles têm que dizer, ó, ok, estamos reunidos, Paulo, agora pode ir. Né? Reuniu-se Pedro, Tiago e seus colaboradores, constituindo o chamado Assembleia ou Concílio de Jerusalém. Nesse concílio, ficou determinado que os cristãos de origem gentílica, gentios, olha bem, ou judaica, teriam total liberdade para seguir, ou não, os rituais disciplinares impostos pela lei mosaica, evitando, porém, manifestações idólatras. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1:30. Então, veja bem, ele estava querendo impor, né, a disciplina da lei mosaica aos cristãos. Aí Paulo começa a segunda viagem dele, que é essa aqui, ó. Que é essa viagem aqui, ó. Tá? Então, veja bem. Essa viagem ocorreu possivelmente entre os anos 50 e 52. Paulo se encontrava em Antioquia, Atos dos Apóstolos, em companhia do apóstolo Barnabé, do evangelista João Marcos, dentro do segundo evangelho, e de mais dois amigos, Silas, cristão da igreja de Antioquia, e Timóteo, discípulo da igreja de Listra aqui, ó, tá? Que seriam seus companheiros de viagem, uma vez que Barnabé e Marcos foram pregar em Chipre. Eles se separaram, Barnabé e Marcos foram para Chipre, aqui embaixo, né? Aqui, ó, Chipre. Continuando, os três viajantes, Paulo, Silas e Timóteo, por onde passavam, fundavam igrejas. Isso é interessante a gente ter esse conhecimento. Eles fundavam igrejas, confirmadas na fé e crescida em número, de dia a dia. Mais tarde, os três atravessaram a Frígia, indo até Listra e Icônio. Seguiram para o norte, passando pela região da Galácia. É o Troade, aqui. Depois Filipos, aqui. Depois Anfípolis, aqui, mais acima. Aqui, ó. Bereia, aqui. Chegando à Ásia Menor. Aqui já começa a chegar na Ásia Menor. Mesopotâmia, aquela região toda. Em Troate, Paulo teve uma visão de um macedônio que pedia-lhe auxílio. Ele teve uma visão, Paulo. Em Troate, aqui, bem aqui, ó. Ao acordar, seguiu viagem para Macedônia, aqui em cima, que é até a sua principal cidade, que era Filipos, um pouquinho antes, né? Filipos, aqui. Uma colônia romana, que era uma colônia romana. Aí Paulo libertou uma mulher, ó, aqui que eu falei para vocês há pouco, ó. Aqui o Paulo libertou uma mulher que praticava a arte da adivinhação, subjugada por um espírito malévolo. A libertação espiritual da médium, que era uma médium, né? Porém, provocou ira dos que se beneficiavam das consultas mediúnicas.
Então, tem aquela pessoa que é médium e que tinha noção do que era, as pessoas, na época, corriam até ela, faziam consultas, perguntavam, dependendo do espírito que estava incorporado, eles ouviam aquilo que queriam ouvir, né? E quando Paulo libertou essa médium, ele provocou uma ira nos que se beneficiavam das consultas mediúnicas. Olha que interessante. Assim, por causa disso, ou talvez por mais isso, aprisionaram Paulo e Silas, levando à presença dos magistrados sob a alegação de que eles estavam perturbando a ordem imposta pelos romanos, relacionada às pregações religiosas. Aí ficaram presos. Os dois discípulos sofreram graves agressões físicas e, inclusive, uma surra de vara antes de serem jogados na prisão, com os pés amarrados a um cepo. À noite, Paulo e Silas puseram-se a orar dentro da prisão. De repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que abalou o alicerce do cárcere. Imediatamente, abriram-se em todas as portas e os grilhões se soltaram, libertando-os. Isso aqui tem uma passagem direta no livro que ele libertou os prisioneiros, mas aí ele começou a ensiná-los, né? E um chefe dos prisioneiros, um deles, sentiu que ele poderia ser morto, né? Ou castigado. E aí todos retornam para a prisão. É interessante o fato, mas na frente a gente vai ver isso. A segunda viagem, Paulo, continuando, né? Então ele saiu aqui de Filipos, partiram para Tessalônica. Filipos, Tessalônica. Atravessando Anfípolis, e a Polônia. Porque essa região aqui era uma região chamada Tessalônica. Tá? Por 3 sábados seguidos, pregou na sinagoga tessaloniense, explicando que Jesus era o Messias aguardado. Apesar disso tudo, ele pregou aqui. A opinião dos judeus ficou, então, dividida, ocorrendo conflitos que obrigaram Paulo e Silas, de novo, a partirem para Bereia, mais aqui embaixo, um pouquinho mais abaixo, onde foram bem recebidos. No entanto, os convertidos de Bereia providenciaram a partida dos dois para Atenas. Desce mais um pouco o caminho aqui. E a Bereia para Atenas. Uma vez que os judeus enfurecidos da Tessalônica haviam seguido Paulo e Silas para prendê-los. Estavam sendo perseguidos. O sonho de Paulo era pregar em Atenas. Esse era o grande sonho dele. É a terra dos filósofos e dos homens cultos. Até porque o Paulo, vocês sabem, não como Paulo, mas como Saulo, né? Ele teve uma educação, uma cultura, ele sofreu muita influência da cultura grega, né? Ele tinha já conhecimento. A sua pregação no Areópago, no entanto, a despeito de fervorosa e bela, não mereceu a devida atenção dos intelectuais, vaidosos e superficiais, que zombaram das sinceras convicções do pregador do Cristo, especialmente quando este abordou a questão da ressurreição. Imagine vocês, hoje é difícil o pessoal entender a ressurreição. Imagina vocês, né? Desencarne, espírito, certo? Imagina naquela época. Raros como Dionísio, ou a Areopagita, membro do tribunal, juiz, e uma mulher de nome Damaris, ouviram e aceitaram as ideias expostas por Paulo. 2, hein? Somente 2. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos.
É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde este instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. Saíram, deixaram eles quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, aí já começa a entrar no lado da ressurreição, né? Para a época, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, receberam de imediato o riso, escarninho dos admiradores de minutos antes que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Saindo aqui de Atenas, Paulo foi para Corinto, aqui para cima, onde conheceu o casal Áquila e Priscila, judeus recém-chegados da Itália. Ficou quase 2 anos em Corinto. Paulo ficou quase 2 anos aqui nessa região de Corinto, pregando na sinagoga e dedicando-se à fabricação de tendas. Porque como eles não tinham recurso, ele quando era pequeno, ele foi ensinado a tecer, né? E ele então, né, começou a trabalhar, como arrumou uma tenda lá e começou a trabalhar para ter recurso, para poder viver, comer. Muitos se converteram ao cristianismo e aceitaram Jesus como Messias. Em Corinto, ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, sendo continuamente hostilizado por alguns judeus. Ele regressa a Antioquia, acompanhado até Éfeso, até aqui, ó, para ir para Antioquia, ele vem até Éfeso, ele é acompanhado por Áquila e Priscila, aqueles 2 jovens que ele conheceu, permanecendo algum tempo em Cesareia, aqui embaixo, ele desce aqui de Éfeso, aqui, e vem até Cesareia, Jerusalém. Pertencia a Jerusalém. Vocês sabem o que acontecia lá em Cesareia? É aquilo que a gente vê em filme. Ele foi novamente preso, mas vamos lá. Vamos para a terceira viagem dele agora, tá? Esta viagem aconteceu no período 53 a 58 da nossa era. Começava em Antioquia e terminava em Jerusalém. Começava aqui e terminaria em Jerusalém. De Antioquia, Paulo viaja para Éfeso. Aqui, ó. Éfeso, aqui, nessa seta. Por 2 anos, anda por toda a Ásia Menor. Essa Ásia Menor é considerada essa região da Macedônia, né? Anunciando o Evangelho, fundando igrejas, inúmeras igrejas, e promovendo a conversão de inúmeros gentios. Os seus companheiros de viagem, apoio imprescindível na difusão do cristianismo, foram Timóteo, não um dos 12 apóstolos, tá? E Erasto, está em Atos dos Apóstolos. Nesse período, escreve as cartas aos Gálatas e a primeira aos Coríntios. Depois ele retorna a Éfeso, ele volta aqui para Éfeso, ele para aqui, viaja dessa região, depois ele volta para Éfeso,
onde fica algum tempo com João, o evangelista. O progresso do cristianismo em Éfeso, aqui, produziu um decréscimo no movimento comercial e religioso do célebre santuário de Ártemis, é Artemisa ou Diana, ali existia lá, né? Tal situação provocou um motim, encabeçado pelos ourives, quer dizer, os que trabalhavam com ouro, né? É uma cidade que as pessoas passavam, tá? Iam para o santuário, lá para o comercial religioso, no santuário de Artemis, né? Então era um comércio. E aí, com a vinda do Paulo pregando o cristianismo, isso se esvaziou, esse movimento. E aí houve esse motim, encabeçado pelos ourives e negociantes devocionais, obrigando Paulo a abandonar a cidade. Seguiu então para a Macedônia, subiu lá para a Macedônia. E Acaia, aqui, um pouquinho mais embaixo, acompanhado por alguns discípulos, Sópratos, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21, 40 e capítulo 20, versículo 1 e 6. Então ele faz isso de novo. E vocês observam, né, já estamos na terceira viagem, que o Paulo pregou muito nessa região aqui. Muito. Embarcando em Filipos, embarcando aqui em Filipe, escreve a segunda epístola aos Coríntios e empreende viagem para Jerusalém. Daqui ele empreende viagem para Jerusalém. Fez escalas em Troade, Mileto e Tiro, e em outras cidades aqui próximas, né? Mileto está aqui. Ó. Então, chegando a Jerusalém no ano 58, Paulo e seus companheiros foram bem recebidos pelos irmãos cristãos, já estavam, né? E por Tiago e Pedro, está em Atos dos Apóstolos. Antes de seguir viagem para Jerusalém, entretanto, né? Paulo sofreu perseguição de alguns judeus, enfurecidos, que o mantiveram prisioneiro em Cesareia por 2 anos. Quando ele chega aqui, ele é preso, fica preso em Cesareia por 2 anos. Tem um canal no YouTube de uma menina, agora eu esqueci o nome, eu acho que a dona Neuza vai lembrar, seu Ilo. Como é que é o nome dela? Ela tem um canal só sobre Jerusalém, aquela região ali. Aline. Israel com Aline o nome. E ela mostra que agora, coisa recente, descobriram esse local onde o Paulo ficou preso, nessa cidade aqui de Cesareia. Bom, nessa cidade, Paulo estreitou os laços de amizade com Filipe, um dos 12 apóstolos, que ali vivia com as suas 4 filhas, profetisas. Chegando a Jerusalém, Paulo foi até a casa de Tiago. Aqui ele foi solto que ele usou o nome que ele era cidadão romano, etc. e tal. Tá? Por essa razão, eles que libertaram ele depois de 2 anos. Essa cidade de Cesareia, eles tinham uma prisão aqui, que era prisão de passagem. A pessoa cometia um delito, era denunciado em alguma coisa, e ficava ali 2, 3 dias até ser julgado. Mas o Paulo, lá o imperador, lá deixou ele 2 anos lá. E indo até o templo. E indo ao templo, ele foi preso, de novo, tá? Quando chegou em Jerusalém aí. Percebendo que seria morto, se permanecesse prisioneiro em Jerusalém, Paulo apela ao procurador da Galileia, Festo, para ser submetido ao julgamento de César, uma vez que era cidadão romano. Ele usou uma estratégia. Após os esclarecimentos que Paulo prestou ao tribuno romano,
foi então enviado a Roma para ser julgado. Nesse julgamento, ele foi enviado para onde? Para Roma, para ser julgado em Roma, né? Onde ele queria. Aqui é a viagem dele para Roma. Ele estava aqui em Jerusalém, né? Ele faz todo esse percurso e vai até Roma. Lucas narra todas as peripécias dessa viagem marítima. O naufrágio, o refúgio em Malta e chegada em Roma. Aqui em Malta teve um naufrágio. Ali permaneceu em prisão domiciliar durante 2 anos, recebendo visitas e trabalhando na pregação do Evangelho. São deste período as cartas de cativeiro a Filemão, aos Colossenses, aos Éfesios e aos Filipenses. Há indicações que Paulo foi libertado no ano 63, situação que lhe permitiu executar um antigo projeto de pregar o Evangelho na Espanha, nos confins do mundo na época, como afirmou em sua epístola aos Romanos. Ele confirmou isso ao Romano. Alguns estudiosos, eles têm dúvidas se efetivamente Paulo pregou a Boa Nova na Espanha, até porque não é fácil reconstruir o itinerário dessa última viagem. Sabemos que ele voltou a Éfeso e dali partiu para a Macedônia, que está escrito, né? Também esteve em Creta, em Corinto e em Mileto. Nesse período ele escreveu 2 cartas, a primeira a Timóteo e a de Tito. Foi preso em 66 e levado de volta para Roma. Aqui mostra a viagem dele quando ele esteve na Espanha, tá? A possível viagem dele para a Espanha foi aqui. Tu vê que ele sai daqui, ó. Aqui embaixo é Creta, Corinto, Chipre, onde ele andou, né? Muito. Malta e Roma, né? Mas ele fez uma viagem daqui de Corinto para a Espanha. A Simone quer falar aí. Oi, Simone, pode falar. Obrigado, Ricardo. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Simone. Eu acho que ele foi sim, porque quando eu fui a Santiago de Compostela, Sim. com as minhas viagens de turismo, né? Uhum. E o ano que eu fui nos Caminhos Marianos, na Catedral de Santiago de Compostela tem, não digo túmulo, né? Mas a passagem dele, eles fizeram um altar, assim, sabe? Sim. Uhum. É. Legal. Porque E é atrás do altar e tudo mais, sabe? É num lugar que a gente tem que descer lá embaixo. Uhum. E tem. Deve ter passado por lá. Com certeza. Porque aqui, ó, o Emanuel, por exemplo, ele esclarece que Paulo foi à Espanha, onde difundiu o evangelho partindo para este país quando da chegada de Pedro a Roma. Ele partiu para a Espanha com a chegada de Pedro a Roma. Interessante. Veja o que diz aqui. Alegando que Pedro o substituíra, com vantagens, deliberou embarcar no dia prefixado, num pequeno navio que se destinava à costa gaulesa. Porque era tudo próximo, tudo pela mar, né? Acompanhado de Lucas, Timóteo e Dimas, o velho advogado dos gentios, que era Paulo, né? Partiu ao amanhecer de um dia lindo, cheio de projetos generosos. A missão visitou parte de Gálias, dirigindo-se ao território espanhol, demorando-se mais na região de Tortosa. Enquanto Paulo estava na Espanha, ocorreu a prisão do apóstolo João, que ficou mantido sob vigilância nos cárceres imundos do Esquilino. Pedro envia mensagens a Paulo, suplicando-lhe intercessão junto às autoridades romanas, seus conhecidos, em benefício do filho de Zebedeu.
Paulo interrompe, então, em função disso, né? Paulo interrompe, então, o seu trabalho evangélico na Espanha e retorna imediatamente a Roma. O ano 64 seguia no seu curso normal, indiferente às aflições que se abatiam sobre numerosos cristãos. Tempo depois, Paulo é outra vez aprisionado em Roma. Este cativeiro, segundo o cativeiro, né, foi o mais penoso do que o primeiro, pois o apóstolo ficou em prisão comum, considerado malfeitor. Desde o ano 64, o nome cristão era sinônimo de marginal por ordem do imperador Nero. Olha que interessante, né? O nome cristão era sinônimo de marginal por ordem do imperador Nero. Não sabia disso. Escreve a segunda epístola a Timóteo. O texto existente em 2 Timóteo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 11, é considerado o testamento do apóstolo. Supõe-se que escreveu a epístola aos Hebreus entre os anos 64 e 66, em Roma, ou talvez em Atenas. Segundo a tradição, foi decapitado no ano 67 em Roma. Aqui tem uma passagem interessante. A figura, né? São tocantes momentos finais do apóstolo Paulo. Emocionadíssimo, escreve a sua última epístola, a segunda destinada a Timóteo. Amparado pela presença amiga de Lucas, a firmeza de sua fé, a convicção irredutível no amor do Cristo são grandiosas, envolvendo o Tigílino, seu carrasco, que, trêmulo, lastima ter que decapitá-lo. O carrasco tremeu, né? Ele lastimou, inclusive, o ato. Do outro lado, no plano espiritual, aí a gente não vai entrar no plano espiritual, amigos sinceros o aguardavam, sendo inicialmente abraçado por Ananias, aquele que lhe restituiu a visão nos idos tempos, após os acontecimentos na estrada de Damasco. Mais tarde, encontra Gamaliel, que, reunidos em caravana, viajam por todos os lugares onde peregrinou, chegando a Jerusalém, no Calvário, local onde Jesus foi crucificado. A luminosa caravana espiritual ora fervorosamente envolvidos em júbilos elevados. Paulo vê, então, surgir à sua frente a radiante figura de Jesus que tem ao seu lado Estevão e Abigail, que foi o grande amor da vida dele. E Estevão, aquele que era irmão de Abigail e que ele autorizou, né, a morrer sendo na frente quase da irmã. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz que lhe fugia no auge da comoção. No auge da comoção. Então teve um final, foi recebido, evidente, né, pelo plano espiritual. Mas vejam vocês, é isso que eu falei aqui no início, né, como é esses estudos nossos, eles nos dão um outro olhar, né, para a Bíblia, um outro olhar para as parábolas, um outro olhar, a gente consegue deslumbrar isso de uma maneira mais clara, né? Porque vejam vocês, se nós fosse fazer uma enquete, vamos fazer uma enquete, vamos pegar aqui 10 pessoas, assim, escolher 10 pessoas e vamos dizer assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Me fala sobre Paulo de Tarso. Possivelmente eles vão dizer o quê? Como nós aprendemos lá no catecismo, na Igreja Católica, no início, dizia o quê? O Paulo foi um defensor de Jesus, das palavras de Jesus, né? Ele foi um que ajudou a difundir a doutrina de Jesus, as palavras de Jesus, mas foi um perseguidor também.
em que Jesus deixou o cego depois no deserto, na entrada de Damasco, né? Ele conseguiu enxergar, e daí para frente ele se tornou o maior propagador da doutrina, né, dos ensinamentos de Jesus. Isso a gente, os 10 talvez dissesse isso, possivelmente. Porque nós fomos educados assim. Né? Porque não dá para expandir tudo isso, né, ainda em termos de entendimento disso. Somente quando Paulo fala de ressurreição. Então, e nós estávamos, eu acredito nisso, tá? Eu particularmente estava nisso, nesse entendimento. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Então, quando a gente começa, por exemplo, entrou na doutrina espírita, e lá aparece lá o livro de Paulo Estevão, né? E a gente começa a ler Paulo e Estevão, já começa a pensar diferente. E vem agora o EAD sobre ele, claro que é resumo do resumo e do resumo, mas quem leu Paulo Estevão sabe que como nós conhecemos um pouco mais com esse estudo nosso. Como nós saímos daquela, diria assim, daquela zona de conforto, né? Para falar sobre Paulo de Tarso é isso. Ele acusava, procurava, ele perseguia os cristãos, depois passou a defender. Tá, mas de que forma foi isso? Esqueceram de dizer que Paulo fundou a igreja em todo lugar que ele foi, né? Quando Jesus escolheu Paulo, Jesus fala, né? Quando pergunto para ele, puxa vida, por que tu fizesse isso com um perseguidor, né? Que Jesus diz nas palavras dele, não são as minhas, mas ele diz que ele era o escolhido. Por quê? Ele tinha influência nos judeus, ele conhecia a cultura, ele tinha uma formação lá dos gregos, então ele falava muito bem, a oratória dele era incrível, e aí isso facilitou, apesar de, né? Então eu vejo vocês, tá? Tem uma passagem no livro, quem já leu vai lembrar, que teve um momento de dificuldade, porque os judeus não estavam querendo aceitar, juntar o cristianismo ali, mas eles impuseram uma delas era a circuncisão. Né? Quando Jesus estava com um rapaz jovem, que é agora filho de alguém que eu agora esqueci, o rapaz foi junto nessa missão com ele, e eles disseram, não só se ele fizer a circuncisão, mais ou menos essa palavra, o Paulo não aceitava aquilo de jeito nenhum. Ele ficou revoltado naquele momento. Ele não aceitava, ele aceitou porque o Barnabé conversou muito com ele, coisa e tal, que se brigasse seria pior, né? Que era o objetivo deles, o que era exatamente trabalhar na propagação da doutrina. Então Paulo, ele não é que ele aceite, ele recua, né? Mas foi uma luta difícil, foi dias e dias de debates isso, né? Primeiro que eles não queriam aceitar esse rapaz na conferência lá, na reunião deles lá, e não queriam aceitar, porque ele não era circuncisado. Então, e hoje ainda assim, né? Essa cultura ainda existe nos judeus. Nos judaicos. Muito forte ainda, né? Hã? Muito forte ainda. Muito forte. Tu vê isso? Nós estamos falando que hoje é forte, imagina isso lá atrás, né? Lá atrás. 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. Aí entra uma nova doutrina cristã, pelo Paulo ali, dos apóstolos. É difícil. É porque o Paulo tinha um poder muito forte de oratória. Né? E vejam lá quantas viagens que ele fez, e eram viagens, não é como hoje, né? Nós pegamos aqui um avião e vamos ali para São Paulo, Rio, sei lá para onde. Né? Era no camelo, cara. Não era fácil. Perseguido, retorna, vai. Persistiu, né? Manteve a fé. E nós, aí que eu queria chegar, né? E nós, muitas vezes, abandonamos os nossos ideais. Às vezes, os ideais que a gente pode... Porque aparecem umas tribulações na nossa vida, que a gente logo não quer mais saber disso, não. Né?
Então a gente tem, pensa em Paulo, pô, olha só o que foi a determinação dele, a fé, a certeza, o propósito, né? Então, Ele sofreu muito também, né? sofreu muito, Nossa, muito, Nossa, eu acho que, olha, foi uma pessoa que viu. sofreu muito, muito mesmo, muito, mas se manteve na fé, né? mas se manteve, né? Então, Porque sabia da própria missão, né? exatamente. Eu sugiro que vocês assistam Israel com a Aline, tá? É no YouTube. E ela mostra essa prisão que foi descoberta agora. E uma vez ela conta que uma vez levou um grupo lá para conhecer aquela região ali. E ela dizia assim, ó, foi aqui, nesse local aqui, que o Paulo ficou preso. E aí, de passados uns tempos, né, eles descobriram, a arqueologia lá descobriu que realmente aonde ela dizia, na parte superior lá, a parte superior era onde ficava lá castelo lá dos romanos lá. E a parte de baixo do assoalho, embaixo, é que ficou a prisão. Está lá, ela mostrou, eu disse, esse dia que eu vi, intacta, intacta. A prisão está intacta. A arqueologia, né, eles limparam tudo. Então eu digo para você assim, quem não assistiu, assiste. Como é o nome do canal, Luiz? Israel com Aline. Essa menina, Esse é o nome do canal? Tá. deixa eu contar para vocês. No YouTube? YouTube, Tá. desculpa, obrigado, dona Neuza, a senhora acertou. Já estava conduzindo aí o guarda para o outro caminho. É no YouTube. Então, assim, ó, essa menina, ela tinha um sonho desde pequena de morar em Israel. Mas ela foi estudar, fez faculdade, e um dia a universidade que ela estudava, fizeram uma excursão para Israel, já no final do curso. E ela fez essa excursão, ou já tinha se formado, uma coisa assim, ela conta no depoimento dela. Tinham se formado e eles foram até lá para Israel. E ela disse, daqui eu não saio mais. Falou com os pais, afinidade, né? E ela ficou lá, casou, tem um menino, uma menina, uma criança. O filho está no front, está brigando lá com... Nossa. Tá uma situação difícil. Mas ela faz um trabalho fantástico, ela tem um autoconhecimento, ela é uma menina... Às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa, assim, quando a gente está lendo muito passado, eu procuro por ela, e o tema, e ela mostra. Ela é uma historiadora, então, né? É uma historiadora, ela é brasileira. Vale a pena acompanhá-la, sabe? É no YouTube. Já achei aqui. Achasse, Ricardo? É bem legal, tá? Vê se vocês acham Essa matéria, né, Sam? essa matéria, porque é na cidade, deixa eu voltar aqui, peraí, a cidade é de Cesareia. Então ela mostra onde Paulo, ela disse assim, inclusive escavações ainda continuam, né? Mas é subterrânea. E aonde ela disse possivelmente aqui o Paulo ficou escrevendo epístolas, etc. Né? Uhum. E ela fala com muito conhecimento. Vale a pena a gente ver. Então, pessoal, nosso estudo de hoje foi esse, né? Nós estamos muito em cima agora dessa parte cristã que para nós eu acredito que seja extremamente importante. Eu acho que todos deveriam passar por isso, todos os espíritas, principalmente, pessoas que têm afinidade pela espiritualidade, conhecer toda essa parte do cristianismo, né? Que nas quantas encarnações nós já tivemos aí, como vai e volta como cristão e não, ou como judeu, não importa, né? Mas quantas e quantas? Por isso que é bom a gente conhecer o passado, né? Porque hoje nós estamos aqui, mas nós fizemos parte dele, né? E para quem não leu, podem ler. Paulo e Estevão não vão se arrepender. O ideal é que lesse antes Do estudo. a sequência, né? Não, eu digo, antes a sequência para poder entender quando chegasse a Paulo e Estevão, né? Que é 2000 anos, 50 anos depois. Isso mesmo. Mas depois de ler esse livro, é bem interessante, bem legal.
É só um livro que todos deveriam ler, o É Espírita, né? verdade. Porque ele traz muito embasamento no Espírita, né? É verdade. E é Emmanuel, né? A gente sabe que É. fonte. Vou pedir a gentileza de colocar no grupo. Sim, pode falar. Tu coloca, Felipe? Não, a gentileza do Ricardo colocar no grupo. Eu coloco. Coloca, Ricardo, então, né? Por favor. Tá bom. Vale Tá bom? a pena. E Então, o ideal é ler na sequência, né? Cronologicamente, né? é bem legal esses 2 livros. Muito interessante. E Paulo Estevam fecha, né? Fecha. Paulo Estevam, quem não leu, não dá vontade de parar de ler, né? Vamos combinar. Não. Eu já tô Quando acaba, a gente quer começar de novo. Eu estou lendo agora. Sei lá, 500 e poucas páginas. páginas. 500 e poucas. É pesado. Mas é um livro muito rico em detalhes. Muito rico em detalhes. Tu viaja. Verdade. Além de Emmanuel lá ter sido um doutor da lei, ele é um excelente escritor, né? Exatamente. Romancista, muito Poxa, bom. mas esse livro a gente parece estar vendo a cena, né? É verdade, você se transporta ali. E o testemunho de determinação, de coragem de enfrentamento dos sacrifícios, de força em suportar os castigos, cada uma dessas prisões e fugas e libertações dele foi um testemunho impressionante. Verdade. Deve ser emocionante, hein? É muito bom. Certeza. É emocionante. Aprendi muito. Ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu melhorasse tua vista? Estou fazendo exames ainda estou com diplopia, então com visão dupla, com vesgo. Eu sei, mas vamos fazer o seguinte, Luiz. Tu estás com um copo d'água aí contigo ou não? Não, eu estou na rua. Estou Tá dentro do carro aqui. Então tá. Então nós vamos fazer uma oração de encerramento hoje e nós vamos pedir que à noite, quando tu deitares, tá? Tu mentalize a equipe espiritual, coloca um copinho de água no teu lado, cabeceira, para que ela possa ser fluidificada. Tá? Por favor. Coloco sim. E essa dificuldade começou logo depois de eu ter lido, depois de ler Paulo Estevam, eu li a história de Lucas, Médico de Homens e de Almas. Aí são 700 páginas. Tu já leu esse livro? Eu tenho aqui em casa, ainda não tive coragem de pegar, porque... É sensacional, sensacional. Uma riqueza de descrição e de narrativa de toda a vivência de Lucas e os contatos dele com as pessoas que tiveram o primeiro contato com Cristo, inclusive da crucificação, as inúmeras conversões, é do mesmo padrão, da mesma profundidade e riqueza de testemunho do Paulo Estevam. Poxa, legal. Luiz, coloca no grupo, por favor, também, então. E diz que ele era o... Não é que ele era médico, né? Mas ele era o... Ele era médico. Era? Ele era médico, ele fez formação específica. Então tá. Desde adolescente, praticamente. Isto volta um pouquinho mais, ele foi um capelino. Tem um livro que eu posso passar para vocês. Esse livro é escrito por ele, por Lucas. Tá? Ele conta quando eu teve que vir para o planeta Terra. O desespero. Não, o encontro que eles tiveram com Jesus, cara, no plano espiritual. Encontro, e ele conta tudo isso aí. Eu vou ver qual é o nome do livro e vou passar para vocês, tá? Porque diz que Jesus reuniu todos, né? Sim. Na vinda para cá antes de virem, né? E eles ficaram. Mas Jesus prometeu que não os ia abandonar, né? Que estaria. Ele conta, Ricardo, ele conta em detalhes. O Lucas conta nesse livro, é ele que escreve. Ele conta em detalhes
esse encontro com Jesus. Interessante. Fantástico. Legal. Fantástico. Então, pessoal, vamos botando aí no nosso grupo. Na nossa biblioteca. Na nossa São referências. A gente, quando tem uma referência assim, né? Aham. Tá bom, pessoal? Tá bom. Vamos, então, vamos pedir aí a Deus, a Jesus, nosso querido irmão, né? Que hoje serve de estudo, e pedir à equipe espiritual que o nosso irmão Luiz Henrique, quando estiver em sua cama, que a equipe espiritual possa buscar na copa das árvores, nas raízes, nas montanhas e até do lodo, se necessário for, os ingredientes necessários para ser adicionados à água fluidificada, e o Luiz, ao bebê-la, possa sentir em seu espírito uma melhora no aspecto físico e espiritual. Então, nós pedimos a essa equipe tudo que for necessário para um restabelecimento do nosso irmão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado pela presença. E até a próxima. Agora, Obrigado. agora na semana que vem, nas epístolas. Tá? Boa noite, boa noite. Boa noite. Um abraço. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.